Mensagem Ativacional com Léo Souza. É isso aí, chegou sexta-feira, né? Hoje é dia 4 de julho, ano 2025. A gente hoje trazendo a nossa mensagem ativacional até um pouco mais cedo, não é isso? São 7 horas e 57 minutos. E, gente, uma coisa que eu venho observando e que tem ficando chato e desgastante na vida de muita gente é o fato de você viver a vida toda em prol de outras pessoas. Mas como assim, Léo? Não estou entendendo. Você passa a maioria do tempo, já observou? Vivendo para agradar a outros e não a si. Olha, isso judia, isso maltrata, porque às vezes não é o que queremos. Uma coisa que eu busco fazer diferente também é a minha forma de comunicar. Eu não estou preocupado se alguém vai me criticar, se alguém vai achar que eu sou diferente. Claro que diferente eu sou. Isso aí já é notório. Já dá na vista. Mas eu busco levar para cada um que está me acompanhando, seja através do rádio em casa, seja através da internet, seja no carro quando está andando, viajando, até mesmo parado e sintonizou ali. Mas a gente busca levar algo que abra sua mente para que você resolva o problema de sua vida com a forma mais simples, mais clara, levando um conhecimento mais amplo. A gente está acostumado todos os dias a acompanhar as mesmas mensagens, os mesmos assuntos sempre. E a gente já ficou com aquela informação no automático. Muitas vezes até a gente, quando está ouvindo, já sabe de cor e repete. Então não está vindo muito aquilo que a gente chama o novo. Nós está querendo novo, algo diferente. Algo que chega impactando, mas com uma linguagem também diferente. Não com as iguais às outras. Eu poderia muito bem montar essa mensagem em casa. Eu tenho um estúdio. Eu poderia montar a mensagem ativacional em casa. Colocar uma trilha de fundo. A trilha é essa que eu estou falando, ó. Baixei. Então assim, eu poderia colocar uns efeitos, dar mais um charme. Mas não, eu prefiro trazer com a realidade clara. Ao vivo. No agora. Porque quando eu faço isso agora, eu estou em frequência com você do outro lado. Eu estou sintonizado com você. A nossa energia, ela está sendo no agora. E se eu colocar gravada, não é a mesma coisa. E quando a gente fala em agradar, você acredita que até na Bíblia existia pessoas que se preocupavam em agradar o próximo e se martirizava por dentro? E não era feliz, não conseguia ser feliz? Por isso que nessa mensagem ativacional de hoje o tema é pessoas que só fazem o que agrada às outras pessoas. Até o nome eu mudei, né? Era mensagem motivacional, né? Era o certo. Mas não, eu estou aqui para ativar. É ativacional. Porque o que eu quero trazer para você é o seguinte: há pessoas que vivem presas à expectativa de outros. Concorda comigo? Tem pessoas que fazem, dizem e agem não por convicção, mas para agradar, para ser aceita ou até mesmo evitar críticas. Às vezes a gente chega em algum canto, tem pessoas que têm assuntos que não é do nosso agrado e a gente fica fingindo que está achando legal, que está entrando no clima. Você está mentindo para você, você está se enganando. Se você não está se sentindo bem, saia. Muitas vezes a gente é obrigado a participar de algumas brincadeiras, ações em casa de parentes e amigos que não tem nada a ver com o nosso perfil. Mas mesmo assim a gente busca ser que nem a água, tenta se adaptar. Mas a gente se magoa. Às vezes quantas vezes você não concordou com o assunto de alguém só para não desagradar essa pessoa? Concorda comigo? Assuntos que não tinham nada a ver, você sabe muito bem qual seria a verdadeira realidade daquele assunto, mas você sabendo a verdade, sabendo o que seria, como seria, mesmo assim você concordou plenamente com aquele assunto só para agradar.
Eu já fiz, você já fez. Não adianta a gente ser hipócrita, dizer que não, a gente sabe que sim. Quantas vezes a gente concordou com roupa de alguém que não tem nada a ver, uma cafonice tremenda, mas a gente não quer magoar? Poderia só ficar calado, mas a gente diz, lá massa, ficou show em você, caiu que nem uma luva, depende, talvez uma luva folgada, uma luva apertada, mas uma luva exata, não. Estamos errando também até o ponto de não ser sincero para com as outras pessoas, para que elas possam se corrigir. A gente fica também nesse mundo ilusório, trazendo informações totalmente distorcidas a respeito da realidade. Somos também coniventes com esse erro. Temos que ser mais sincero, mais amplo, mais claro. Se você não gosta, não gosta. Se você não achou bonito, não achou. Já imaginou se Deus fosse concordar com todos os nossos erros, só para nos agradar? Como iríamos um dia chegarmos à perfeição? Como poderíamos um dia ser iluminado? Pegou esse código, essa chave aí? Então destrava sua mente agora mesmo. Olha, não importa em que família nascemos, não importa em que cultura fomos criados. O que importa é o autoconhecimento e a lapidação que podemos fazer para com nós todos os dias. Devemos ser pessoas moldadas, mas para a perfeição. Mas infelizmente, né? Há pessoas que vivem presas a expectativas. Então sai dessa expectativa alheia. Para de agradar. Deixa as críticas vir. Quando você estiver andando no caminho correto, você vai sentir ódio de algumas pessoas sobre você. É normal. Pessoas se sentindo incomodadas com você, é porque você realmente está incomodando. É normal isso aí. Mas quem vive para agradar a todos, deixa eu te dar aqui uma dica bem interessante. Quem vive para agradar a todos acaba se perdendo de si mesmo. Quantas vezes você já não se perdeu de si mesmo, hein? E pior, se afastando da vontade de Deus. Léo, agora foi profundo, claro. Quem vive para agradar a todos acaba se perdendo de si mesmo e pior, né? Acaba como? Se afastando da vontade de Deus. Muitas vezes você não quer beber, mas você chega na mesa de um bar, aí você, para não desagradar alguém, finda tomando uma. Você não tem a obrigação de beber. Você não tem a obrigação de pegar aquele copo, encher e virar para agradar alguém. Quer beber, meu querido, beba. Quem foi para o bar foi você. Quem pediu a cerveja, a dose, foi você. É você que tem que tomar, não eu. Se fosse um prato de comida, você não me chamaria, né? Era para me compartilhar com você daquele alimento na hora. Se você só tivesse uma coxinha na mão e um copo de suco, você não dividiria comigo. Você não chegava, pega aí, amigão, uma faca aqui, deixa eu cortar aqui com o amigo Léo. Olha, Léo, a metade da coxinha para você. Vamos estourar esse pastel no meio. É assim? É nada. Mas se for cachaça, o cara pode ter 2 dedos, ele quer que você tome um. Se for cerveja, ele quer que você tome 2 ou 3 copos, mas ele... Mas se ele estiver tomando uma sopa, ele não compartilha a mesma colher para que vocês dividam essa sopa junta. Se ele só tiver um pão e um café ali, aquele cafezinho, mandar um abraço para minha amiga Edmar da Alcina também, então ele ama, né, as mensagens, né, Edmar? Então, se você tiver só no momento um pão e um copinho de café, você não vai dividir. Mas sabe por quê? Porque as pessoas amam testar a falta de controle emocional dos outros. Como? Se eu chego numa mesa de bar, não é que eu fui para beber e o camarada me convence a beber, ele não me convenceu. Eu que estou buscando agradar ele. Mas não faz isso porque lá na carta aos Gálatas, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, que para mim é um grande apóstolo, tiro o chapéu para ele. Gente, falando aqui rapidinho aqui, colocando aqui um ganchozinho aqui em cima disso, o apóstolo Paulo, como era conhecido anteriormente como Saulo de Tarso, ele não tinha aquele conhecimento vã, não. Ele era um grande religioso, ele era um cara altamente estudado, ele era um camarada fanzaço de Deus. Ele só não conhecia o Filho, olha só. Ele admirava a doutrina celestial do Pai. Ele só não conhecia o Filho
e ainda não tinha tido um encontro com o Filho de Deus. Por isso que ele perseguia o povo. Por isso que ele fazia tudo aquilo. Mas que quando ele teve um encontro de Jesus, que abriu as duas visões, depois, ele voltou a enxergar, e depois a visão dele abriu completa, ele começou a entender como é que as coisas funcionam. Aí a coisa mudou. Paulo não buscou mais agradar ninguém, e simplesmente só a Deus. Por isso que ele fala lá na carta aos Gálatas, aos apóstolos, Então Paulo foi bem claro. Ele fala assim, gente, olha, por acaso busco eu agora o favor dos homens, não é verdade? Ou de Deus? Ou procuro também agradar a homens? Olha só que coisa interessante. Ou eu procuro agradar a homens? Negativo, Paulo não estava preocupado em agradar a homem nenhum. Nunca foi da intenção dele. Concorda comigo? Mas você muitas vezes, até mesmo na igreja, você que é um líder, você que está à frente da igreja, muitas vezes para você não perder o fiel, você é obrigado a agradar, você é obrigado a fazer aquilo que o fiel quer, só para não ver ele sair da igreja. Deixa ele sair, quando ele estiver pronto, ele volta. Quando ele estiver pronto a aceitar o que realmente é merecedor, ele volta. Não adianta segurar ninguém dentro de templos, dentro de religiões. Se está lá só o corpo, a mente está longe. Tem muita gente que está na igreja, mas está só o corpo. A mente está distante, nunca esteve ali. E tem outras pessoas que nunca botou um pé sequer dentro de um templo, mas a mente dele está ligada com Deus. Olha só que coisa interessante. É tudo na contramão hoje, porque um está todos os dias, não importa, não estou aqui destituindo nenhuma denominação, nem nenhuma religião, nem nada. Não importa qual a religião você segue hoje, é uma questão íntima, sua. Mas tem pessoas que vai, mas quando chega lá só está o corpo, a mente está distante. Sabe por quê? Você está lá para agradar alguém, você está lá para agradar seu pai, sua mãe, seus tios, seus amigos, um amigo seu que você conheceu que é religioso, quer te levar também, outro, mas você está lá doido para estar, sabe aonde? Tomando uma com os amigos. Você está doido para arrochar no forró. Você está doido para curtir aí um funk. Você está doido aí para curtir um rock. Não é isso? Porque você está na contramão. Você está fazendo aquilo que você não quer. Então você está judiando com si mesmo. A sua mente está quase pirando. E algumas pessoas até mesmo dentro de alguns tempos chegam a ter depressão. Porque está fazendo aquilo que não quer, aquilo que não gosta, para agradar ao homem. Por isso que Paulo falou: por acaso busco eu agora, é isso? O favor dos homens ou de Deus? Paulo buscava o favor de Deus, ou até mesmo ele diz, ou eu procuro agradar os homens? Responde para mim. Foi isso que ele falou, Se eu estivesse tentando, agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Isso está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Confere lá para mim. Porque viver para agradar os outros é viver sob um peso da aprovação humana. E o peso da aprovação humana é toneladas. É um fardo. E esse fardo também ele é muito pesado, hein, gente? É pesado demais. Até porque Deus não nos chamou para sermos populares. Não sei se você sabia disso. Não fomos chamados para seres populares. Deus não nos chamou para isso, mas para sermos o quê? Fiéis. Agradar a Deus nem sempre é agradar aos homens. Nem sempre, não, nunca é. Agradar a Deus não é agradar os homens. Mas agradar aos homens muitas vezes é desagradar ao nosso Senhor. Por isso que nas mensagens ativacionais eu não estou preocupado aqui se eu agradei a você do outro lado que está me ouvindo ou se eu desagradei. Também não me incomoda. E nem por isso eu paro a mensagem ativacional quando eu sinto do Espírito de Deus de trazer a mensagem para você. Eu busco uma língua aberta, eu não estou preocupado com o tempo também. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. A limitação do tempo, quem determina é Ele. Ah, Léo, mas aí você começou o programa, você já vai aí a quase 10 minutos de mensagem ativacional. Não tem problema. Foi aberto para mim nessa emissora aqui 3 horas de programa.
Quer dizer que todo o tempo pode ser relacionado a tudo, menos para Deus. Para Deus tudo tem que ser limitado. Para Deus, olha, você tem 5 minutos para falar de Deus aí, depois você para. É assim? Aí quando Deus diz assim, também eu vou ajustar seu tempo. Você tinha mais 20 anos de vida, eu vou tirar mais 19, vai ficar vou ajustar seu tempo também. Tá bom para você? Ah, Senhor, oxe, tá reclamando de quê? Meu filhão, presta atenção nas suas palavras. Pesa elas, mede antes de você falar qualquer bobagem. Tá bom? Não mexe naquilo a qual você não tem competência. Não entra na área a qual você não tem conhecimento. Fica na tua. Aprendeu isso aí? Ah, aí você quer limitar as coisas de Deus, é? Aí quando o Todo-Poderoso diz, vamos fazer o inverso agora. Vamos diminuir seu tempo também. Você não gosta, né? Você não gosta, meu filho, de limitar o tempo das pessoas? Vamos limitar o seu. Eu tinha previsto aqui você viver até os 80, mas tá bom, né? Até os 30? Vamos tirar 50 só. O que é 50? Para mim não é nada, eu vivo na eternidade. Para mim não é nada. Eu não vivo preso ao espaço-tempo. Mas você vive. Você está dentro aqui de um domo, a qual você não consegue nem ultrapassar a atmosfera. Sem minha permissão, não. É assim que o Papai do Céu fala com você. É por isso que eu falo, né? Viver para agradar aos outros é viver sob o peso de aprovação humana. É um peso tremendo. E é esse fardo pesado demais que você vem carregando quando você busca agradar o homem. Porque Deus, Ele não nos chamou para sermos população. A gente tem que levar as coisas de Deus, do Criador, do nosso arquiteto do universo, mas a sério. Mas para sermos fiéis e agradar a Deus. Nem sempre agradar aos homens é o correto a se fazer. Mas agradar aos homens, muitas vezes, desagrada a Deus, que nem eu falei agora. Jesus, o Filho de Deus, não veio ao mundo para fazer a vontade das multidões, mas para cumprir a vontade do Pai. E Ele falou que seja cumprida a vontade de meu Pai, não a sua. Mesmo Jesus sendo criticado, rejeitado e até crucificado, ele permaneceu firme no propósito a qual ele veio fazer nessa terra, nesse plano terreno. Ele não se desviou, ele não saiu desse propósito. Então o que eu quero falar para você é o seguinte, reflita. Se você tem buscado mais aceitação das pessoas ou até a aprovação de Deus, será que é isso que você tem feito? Reflita, analisa, pensa, sai um pouco da caixa. Pensa fora da caixa. Não é você falar muito, pensa fora da caixa. É você sair um pouco do meio da manada. É você sair um pouco do meio dos pensamentos alheios. Tenha pensamentos próprios, gente. Deixa de pegar carona nas ideias dos outros, dos pensamentos dos outros. Ah, Deus é bom. É, Deus é bom. Ah, Deus é mau. É, Deus é mau. Isso aí é fazer parte da manada. Você que tem que ter uma experiência íntima se Deus é tudo na sua vida ou não. Mas é algo pessoal entre você e Ele. Lembra que eu falei a Davi que Davi tinha o quê? Sintonia, intimidade com Deus. É isso que está faltando em muitas pessoas na terra. É ser um Davi da terra. Ter uma frequência, ter uma intimidade com Deus. Então reflita. Reflita mesmo se você tem buscado mais aceitação de homens e aprovação de homens ou de Deus. Liberte-se da necessidade de agradar a todos. Não se incomode, não. Lembra que eu falei semana passada na mensagem ativacional sobre você chegar em determinados ambientes públicos, restaurantes, lanchonetes ou até mesmo barzinho, e você ter que se comportar de uma forma que não é normal? Você fazer isso no cotidiano? Você tem hábitos em casa e você chega na rua tem outro? Você come de uma maneira em casa, você chega nos outros cantos e come de outro? E muitas vezes a comida nem se torna gostosa porque não é a sua maneira de se comportar. Por que você faz isso? Porque você está buscando a aprovação do homem. E Deus nem se incomoda da forma que você come. Deus nem se incomoda, Deus nem te critica porque você come com a mão. Deus nem reclama com você porque você passa manteiga no pão e bota o pão dentro da xícara de café e depois come. Eu faço isso, eu gosto. Deus nunca achou errado você pegar café, jogar por cima da farinha, açúcar e comer aquele pirãozinho. Isso é coisa de pobre. Não. Ninguém é dono de nada aqui na terra. Isso são gostos individuais. Não existe nada de pobre, de rico ou de bilionário. Tudo que está na terra foi produzido por Papai do Céu. Todos têm acesso e acessa da maneira que quiser.
É uma questão de paladar, de gosto. Se eu gosto de uma coisa mais de um jeito, não vai ser A, nem B, nem C que vai fazer eu mudar o meu paladar, porque é o que eu me sinto bem, é o que eu gosto. E ninguém vai tirar esse gosto de mim. E eu não vou ser diferente para agradar ao homem. Se eu me sinto bem com Deus, se eu estou numa frequência que me dá uma sensação de bem-estar. Então, gente, meu amigo, você tomou café, agora vai tomar água, tenho essa mania desde criança. Você vai findar morrendo, tenho 46 anos. Comecei a sair desde que me entendo de menino. Tomo café, bebo água. E tem pessoas que nunca tomou café e bebeu água depois e já morreu primeiro do que eu. Então isso é uma questão de estado de consciência. Tá bom? Liberte-se aí dessa necessidade de agradar a todos. Sirva com amor, viva com propósito e caminhe pela verdade. Ainda que isso custe aplausos, a recompensa que vem do céu é muito maior. Quando eu digo assim, ainda que isso custe aplausos, você tem muita gente que em todo o ambiente que está, ele busca reconhecimento, aplausos, que as pessoas falem bem deles. Até mesmo, gente, vou ser radical agora, locutores de rádio, apresentadores de TV, influentes de redes sociais, de plataformas digitais da internet, todos buscam o quê? Chamar a atenção. Mas existem em cada área dessa daí pessoas que são diferentes também. Não vamos ser radical. Tem um locutor de rádio maluco, que ele vem e faz a diferença e causa história com o seu jeito autêntico de ser. Tem um apresentador de TV também com autenticidade, ele é diferente. Tem também os influentes das redes sociais que também são influentes de formas diferentes de agir, como também tem pastores de igrejas evangélicas que também se destacam por ser diferente. Tem padres que são diferentes. Gente, tem sempre um maluco surgindo no meio do povo. E eles não se preocupam em agradar ninguém, por isso que eles são diferentes. Tem pessoas de candomblé que são diferentes, tem pessoas de umbanda que são diferentes, tem pessoas espírita que são diferentes, tem budistas diferentes. Olha só, tem cartomantes diferentes. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que eu acho mais brilhante no universo de Deus? Todas essas pessoas eu considero como irmãos. Não importa a sua área espiritual, eu amo cada pessoa dessa. Até os que dizem lá, o pessoal da macumba, são filhos de Deus. São pessoas de Deus. Eu amo cada uma, independente da sua atividade de vida. E todos buscam agradar a Deus. Você não vê nenhuma dessas áreas aí falar em outra área. Eles respeitam a Deus acima de qualquer coisa. Então não fique preso e bitolado a esse sistema de você ter a necessidade de agradar a todos. Sirva somente a Deus com amor, viva com esse propósito e caminhe pela verdade. Ainda que isso até custe aplausos, você não receba aplausos por você ser desse jeito. Mas o melhor de tudo é que a recompensa, ela vem do céu. E a recompensa do céu é muito maior do que qualquer aprovação terrena, isso aí eu garanto para você. Porque Jesus mesmo, ele falou, não vim ao mundo para fazer a vontade das multidões, mas eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, mesmo sendo criticado, rejeitado, até mesmo crucificado, cuspido como ele foi, mas ele permaneceu firme no propósito. Então, reflita se você tem buscado mais aceitação das pessoas ou até aprovação de Deus. Gente, muitas vezes eu estou cheio de coisas na cabeça para resolver, é muita responsabilidade. E às vezes eu falo com Deus e Deus diz assim, vai lá, Léo, pega aquela mensagem ativacional que você falou tal dia. E eu boto de lado da cabeceira da cama, coloco baixinho na frequência e vou ouvir. E às vezes algo que fui eu mesmo, que fui eu posso dizer, o canal de informação para o ouvinte, às vezes a minha voz falando para mim mesmo e resolvendo meus próprios problemas, não que as mensagens foram minhas, que nenhuma são, todas são de Deus, mas eu fui só o porta-voz, o canal para chegar até o ouvinte. E às vezes eu estou com algum problema e vou me ouvir, faço sempre isso, e eu resolvo meus problemas até mesmo ouvindo a minha voz, porque a energia está na mensagem.
A energia está nela, não na voz do Léo, e sim na informação. Esquece o Léo é só o canal. Deixa de dizer que o Léo é bom, deixa de dizer que o Léo é isso. Não diz não. Em vez de você usar palavras que venha querer me agradar, esquece. Diga, Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão bom na minha vida, que através desse locutor, Deus manda a mensagem, chega até mim e resolve a minha situação. Deus. Sempre coloca Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não atribua nenhum mérito a mim não, porque vai pesar sobre mim. Você não vai estar me fazendo bem não, tá bom? Tira essa responsabilidade de mim. Gente, eu não sou nada. Todo conhecimento que eu tenho foi Deus que me deu, tá bom? Quando eu chego e abro a boca aqui para falar para você, é porque eu tenho permissão de Papai do Céu para falar. Nada vem de mim. Por isso que nem todos os dias você ouve aqui no programa Mensagem Ativacional, nem reflexão. Porque tudo tempo é dele, não é meu. Então não fala, não fica tentando me engrandecer, tá bom? Eu nem vou me alegrar com isso, sou sincero a você. Vou ficar preocupado. Só agradece, fecha os olhos e diz, obrigado, Senhor. Obrigado que hoje eu entendi. E se hoje você está preocupado porque não sabe o que vai almoçar, nem jantar, porque as condições apertou, relaxa, solta. Quanto mais você se preocupa, mais problema você atrai. Então deixa de se preocupar, porque deixa eu falar uma coisa para você. Papai do Céu não manteve você vivo na terra para você ficar preocupado, não. Ele é quem age. Mas para isso, quer saber se sua fé está verdadeira? A partir de agora deixa de se preocupar. E você vai ver que seu problema vai ser resolvido, porque quando a gente deixa de se preocupar, é quando a gente realmente confiou em Deus. Quando você tira a preocupação de lado é porque você diz assim, Senhor, agora eu confio em Ti. Realmente, pela primeira vez, eu consegui soltar meus problemas em Tuas mãos. E agora é contigo. E o tempo é o dele. Aprende. O tempo de Deus está relacionado ao agora, não amanhã nem ontem. É agora, é nesse momento. Então, tudo que quiseres, não peça, agradeça. Embora que você não tenha o que se alimentar hoje, agradece. Senhor, obrigado pela alimentação que tem em minha casa. Sou muito grato a Ti pela saúde, pelo alimento, pela vida de meus filhos, da minha esposa, da minha família, do meu trabalho, ou mesmo se eu esteja de momento agora sem fazer nada, mas eu sei que irei fazer e para mim sempre o Senhor separa o melhor. Essa foi a nossa mensagem ativacional.